O texto que lemos é um texto bem conhecido e narra a ressurreição do filho de uma mulher da cidade de Naim. E a palavra aqui ela vai retratar como a ressurreição do filho da viúva de Naim. E pela manhã nós, na celebração 1, nós já iniciamos falando a respeito deste texto. E na verdade, todo o início do livro de Lucas, nos seus primeiros capítulos, ele dá uma demonstração do poder de Deus. E esse poder é revelado ou externado em Jesus para mostrar que nele nós podemos e nós temos a vitória sobre todas as coisas. E pela manhã eu convidei a igreja a declararmos juntos que em Jesus tudo é possível. E a palavra ela nos mostra isso quando Jesus, ele cura enfermos, ele limpa um leproso, ele expulsa espíritos imundos de algumas pessoas que estavam possessas. E no capítulo 7, podemos dizer assim, para fechar a grandiosidade do seu poder e das suas maravilhas, ele ressuscita um jovem. E é interessante que nós costumamos, usar uma expressão assim: para tudo tem jeito, menos para a morte. Mas para Jesus, até a morte tem jeito, porque Ele é a vida. E onde a vida entra, não há lugar para a morte. Então ele mostra que o seu poder revelado na palavra e que ele coloca à nossa disposição, nos dá a possibilidade de termos a vitória em todas as coisas. E quando dizemos aqui todas as coisas, são 100%. Como eu frisei, desde uma enfermidade, mas até um dos maiores milagres registrados na palavra de Deus, que é a ressurreição em Jesus. Por isso que a palavra em Filipenses capítulo 4, no versículo 13, ele vai dar essa confirmação da vitória para nós, dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Jesus nós encontramos a solução para tudo, inclusive para a morte. Porque, como eu disse, Ele é a própria vida. E no versículo 11 deste capítulo 7, começa a narrar uma história de transformação, de mudança de trajetória, quando Jesus, caminhando para uma cidade chamada Naim, chegando próximo da porta, encontra-se com um cortejo. E eu disse pela manhã e volto a repetir, foi o encontro da vida com a morte. Não da morte com a vida, parece até um paradoxo, mas porque o próprio Deus é Ele que se encaminha para nós, e é Ele que revela o seu amor. Por isso que em João 3,16 a palavra fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não cansamos de repetir este versículo, e até falamos em praticamente todos os cultos, porque é a maior expressão do amor de Deus. O jovem que estava sendo levado, ele ia ser sepultado fora da cidade, porque era uma tradição em Israel.
e os sepultamentos, os cemitérios eram fora dos muros, né, da cidade, e o resultado deste encontro foi a transformação da morte em vida. Jesus, ele interrompe aquela trágica situação, aquele trágico momento de lamento e de tristeza. Ele muda a história de um jovem e também da sua mãe e de todos quantos o acompanhavam naquele cortejo. E Deus então o chama da morte para a vida. E nós afirmamos com toda certeza que só Deus pode mudar a história do ser humano. A história do homem, ou da mulher, do filho e da filha de Deus, trazendo a restauração, a vida e a alegria, e mostrando através do seu poder que em Jesus, que nele tudo é possível. E esta história de vitória, ela começa na cruz. É a vitória de Jesus na cruz, que nos fez vencedores com Ele. Talvez se eu fosse perguntar aqui, qual é o maior dia da história humana? E se fôssemos de repente fazer esta pesquisa, por certo vamos ver com grande propriedade que talvez seja quando o homem pisou na lua, ou quando terminou a Primeira Guerra Mundial, ou quem sabe ao término da Segunda Guerra Mundial, selando a paz, que foi um importante momento para a história da vida humana. Ou quem sabe as grandes invenções que tanto contribuíram para o desenvolvimento da sociedade em geral. Eletricidade e muitas outras coisas, mas eu afirmo com certeza que o maior dia da história humana foi quando Jesus se entregou na cruz, derramou o seu sangue para remir o meu pecado e o seu pecado. Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou e com ele fez com que nós também ressuscitássemos para uma nova vida em Jesus. E a palavra, ela nos afirma isso em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 54, e aqui eu vou ler a parte B do versículo, que diz assim: tragada foi a morte na vitória. E a pergunta é: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo é a sua entrega na cruz do Calvário. Foi isto que Jesus ofereceu para aquelas pessoas naquele encontro. Ao ver, a palavra fala que ele contempla e nele surge então uma íntima compaixão. Jesus olhando para a situação do ser humano, da humanidade, do homem e da mulher, ele se enche de íntima compaixão. E esta compaixão, ela vai ser traduzida de duas formas. A primeira é a misericórdia. E esta misericórdia nos livra de uma punição que merecemos, porque sobre cada um de nós está determinado o juízo. E fizemos por merecer. Mas a misericórdia de Deus nos oferece o livramento. E a outra forma é a graça de Deus, que
que nos dá um presente que não merecemos, que é a dádiva da vida eterna. A misericórdia, o livramento que merecemos. O livramento do juízo que merecemos, ou do castigo que merecemos. A graça, um presente, uma dádiva que não merecemos, mas que foi nos dada, que é a vida em Jesus. O resultado desta graça de Deus em nós é o novo nascimento. E mostrou ali, quando Jesus ele toca naquele jovem e o traz à vida. Ele ressuscitou, e essa expressão, ou esse prefixo re, que quer dizer novamente, ele pôde erguer-se de novo, ou voltar à vida novamente, mas agora uma vida transformada, porque é isso que Deus nos faz quando nos chama. Ele nos chama, Ele nos ressuscita para uma nova vida em Jesus, e que está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo. Esta é a grande dádiva, de não só recebermos a vida, mas também recebermos a ressurreição em Jesus, para viver uma vida diferente, sobre o seu domínio e sobre a governança do Espírito Santo. Aí nós podemos afirmar com muita veemência, e com muita ousadia até, que em Jesus tudo é possível. E mais propriamente dita no tema da nossa mensagem agora da parte da noite, que também em Jesus eu posso fazer. Porque nele nós podemos todas as coisas. E Jesus, ao realizar este milagre, ele era apenas um ali, Não que isso o limitava, mas por mais que tinham pessoas o acompanhando, mas ele que transmitiu a palavra, ele ali que confrontou a morte para dar a vida. Mas agora nós também, como filhos de Deus, somos chamados para fazer parte com ele, e assim sermos agentes de transformação. É por isso que o texto, o versículo específico que nós lemos, no versículo 16, que diz assim: olha, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E Deus, nesta hora, tem levantado discípulos e discípulas, filhos e filhas de Deus, a você mesmo que está aqui nesta noite, como profeta de Deus, com um objetivo: visitar o povo. Visitar as pessoas, visitar quem precisa. E o que Jesus quer é que nós sejamos um com Ele para esta missão. E para isso, Ele faz uma oração ao Pai. E a oração dele, que está registrado no Evangelho de João, capítulo 17, 21, ele vai dizer assim: olha, Pai, para que todos sejam um, como Tu és em mim, e eu sou em Ti, e que essas pessoas que estão hoje aqui no templo da Igreja Batista Vitória, sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes. Sabe por quê? Deus, Ele quer visitar o seu povo. E nós somos profetas levantados, anunciadores de boas novas,
para que a vida de Deus seja manifestada em nós, para alcançar outras pessoas. E não vamos cansar de repetir isso e de afirmar, e o pastor até na ministração da ceia hoje pela manhã diz isso, né, que esse tem que ser o nosso entendimento e a nossa compreensão de que fomos chamados, libertos do pecado, recebemos uma nova vida com um propósito. E o propósito é para que outras pessoas também possam ser alcançadas. E essa tem que ser a nossa identificação com a maior obra de Jesus, que é a obra redentora de salvação. E onde ele chegava, fazia acontecer. Onde ele chegava, as coisas eram transformadas, o momento era mudado, a trajetória, ela mudava completamente, iniciava uma nova história. Foi exatamente isso que ele fez. Ao tocar naquele jovem, trouxe a vida e ele dar uma ordem: levanta-te. E quando ele ali coloca o poder da sua palavra para a transformação, ele estava dizendo: olha, eu estou te dando uma nova oportunidade e uma nova chance, mas levanta-te, porque há um trabalho para ser feito. E Jesus, ele nos comissionou para que o propósito dele também possa ser o nosso. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías, capítulo 61, a partir do primeiro versículo, vai dizer assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E no versículo 6, ele vai fechar: e vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Nós fomos chamados para sermos ministro, para que a mesma bênção que nos alcançou, ela seja oportunizada para aquele que precisa. E para nós finalizarmos a mensagem desta noite, eu quero aqui trazer uma reflexão. Se nós que fomos chamados como filhos e filhas de Deus, não estamos fazendo acontecer, e não estamos nos esbarrando ou encontrando com pessoas que trilham um caminho da morte, para apresentá-los para essas pessoas a vida, manifestando a vida de Deus em nós. Se não estamos fazendo assim, se isso não está acontecendo conosco, acende um alerta, porque talvez nós estamos indo na mesma direção que eles. Misericórdia, porque não é isso que Deus quer. Mas quando Ele nos traz a vida e nos dá a vida, nos oferece a vida em Jesus, Ele quer que nós caminhamos agora num novo caminho. E este caminho é um caminho de vitória. Vitória sobre todas as coisas. E como afirmamos que em Jesus tudo é possível, Ele declara para nós também que nós podemos fazer tudo. Todas as coisas. Mas às vezes limitamos a nossa fé e o poder de Deus. Mas Ele mesmo diz na sua palavra: olha, numa conversa com os seus discípulos, vocês estão maravilhados com isso, mas saibas que sinais muito maiores vocês poderão fazer. Você tem a compreensão do poder que Deus colocou
em você, para romper todas as dificuldades, todas as barreiras, superar todos os obstáculos, ser vencedor, ou como a própria palavra diz, ser mais do que vencedores. Que Deus nesta noite possa nos conscientizar de que temos essa graça, essa dádiva e este poder. E Ele diz para nós através do seu Espírito nesta noite: você pode fazer. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Eu convido você nesta hora